seja o nome do Senhor. Não é fácil a vida de um ministro, de um pregoeiro da palavra de Deus, não é fácil. Muitas pessoas pensam que é fácil, mas não é. Nesta hora, a pé na frente, os meus 15 anos pregando o Evangelho, toda vez que eu pego no microfone, as pés na frente, porque não é fácil. A responsabilidade é muito grande de falar da palavra de Deus. Falar de nós mesmos é fácil. Falar da vida de A e de B é fácil, mas falar de Jesus é difícil, porque nós sabemos a quem se refere e a quem é direcionado toda a honra e toda a glória. Bem, quero ler juntamente com os irmãos o tema deste congresso, o livro de Isaías, capítulo de número 43, e o versículo 13, que o Senhor assim dera ao coração dos irmãos para estar sendo como tema deste congresso. Graças a Deus, temos aí grandes compromissos como esse pela frente. Amanhã nós estamos ali em Guarulhos, domingo pregando na nossa igreja. Passando uma semana nós estamos ali na Bahia, pregando ali em Feira de Santana. E assim Deus ele vai nos levando através da sua obra. Isaías, capítulo de número 43, versículo 13, que diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Pode sentar, adorando e exaltando. Palavra forte, tremenda. Deus fala aos nossos corações. Se nós saíssemos daqui agora, já sairíamos pagos pelos hinos que foram louvados, pelos irmãos que abriram a sua boca santa e glorificaram e exaltaram o nome do Senhor. Mas Deus ele ainda tem uma resposta àquela pergunta que nós fizemos ao Senhor quando dobramos os joelhos ao entrarmos por essas portas. E esse tema muito glorioso, relatando acerca da grandeza de Deus, daquilo que Ele é, daquilo que Ele pode e daquilo que Ele faz. Nós sabemos que Isaías, lá no capítulo 6 do livro de Isaías, quando foi chamado para ser um profeta, até no entanto, Isaías não era profeta, era um homem que vivia olhando as coisas alheias, esquecendo-se da sua própria vida. Mas a Bíblia diz que depois que o Senhor teve ali um encontro com ele, Deus o levanta como profeta em Israel, levanta Isaías para profetizar sobre as nações, para profetizar sobre a grande nação israelita. Levanta Isaías como um profeta de autoridade, profeta messiânico, o profeta que mais falou acerca da vinda do Senhor Jesus. E nós sabemos que os tempos passaram, Deus usando Isaías, Deus levando Isaías para um lado e para o outro, Deus trazendo sobre ele a revelação da profecia. Chegando ao capítulo 43, versículo 13, nós vemos Deus falando na boca de Isaías e dizendo: olha, antes que houvesse dia, eu sou. Ou seja, antes que tudo fosse formado, antes que Deus tivesse projetado em seu coração, tivesse Deus como um engenheiro, um arquiteto, projetado tudo isso que nós estamos vendo, que nós contemplamos, ele já era, e a sua grandeza, a sua glória estava com ele. E ele continua através do livro de Isaías, aqui no capítulo 43, versículo 13, dizendo: e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Ou seja, Deus, ele tem todo o domínio, todo o controle. Você pode correr hoje, amanhã, mas um dia Deus ele vai ter um encontro na sua vida. E não vai ter ninguém que vai fazer você escapar das mãos de Deus, porque Deus já projetou algo especial para você. Quem sabe nessa noite você adiantou por essa porta, mas o que Deus reservou para você, pode se preparar, porque Deus vai depositar sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E lendo este versículo, nós vemos a grandeza de Deus. Ele falando que antes que houvesse dia, ele era. E ninguém podia escapar das suas mãos, porque operando Deus, quem impedirá? Talvez na sua vida você está esperando Deus operar, mas o momento de Deus chegou nesta noite, para Deus realizar sobre a sua
preparou e tudo aquilo que ele vai cumprir, pode se preparar que chegou nessa noite. No livro de Daniel, no capítulo 1, nós vemos aqui uma palavra muito interessante acerca também da grandeza desse Deus. A Bíblia diz que Nabucodonosor foi até Israel, acampou-se diante de Israel, diante da grande nação, inclusive Judá. E a Bíblia diz que Nabucodonosor ali prevaleceu contra aquela terra, contra aquele povo. Nabucodonosor prevaleceu com a sua grandeza, com a sua glória, com o seu poder. E a Bíblia diz que ele trouxe alguns moços, alguns jovens aprisionados até o seu reinado, para que ali eles fossem dados como homens a servir ao rei da Babilônia. E a Bíblia diz, que louvado seja o nome do Senhor, que no meio daqueles moços que ali foram levados, homens, jovens sem mancha, jovens que eram intactos, jovens bonitos, de boa aparência. Ali estava Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Ou seja, 4 homens que estavam servindo ao Deus vivo. E a Bíblia diz que foi dada uma ordem a eles, foi dada uma ordem para que aqueles moços fossem alimentados com o manjar do rei, para que comessem da comida da mesa do rei, para que bebessem o vinho do rei, para que estivessem com eles toda a vontade do rei Nabucodonosor. Ou seja, louvado seja o nome do Senhor, seria o domínio do rei contra a vida dos homens de Deus, contra a vida daqueles jovens. E a Bíblia diz que foi dado a Aspenaz, que era chefe dos eunucos do rei, uma ordem: olha, alimente a esses jovens, deixa eles com o manjar do rei, deixa eles com o vinho do rei, para que no espaço e tempo, quando o rei procurá-los, eles estejam no perfil exato que Nabucodonosor assim o quer. Mas o plano de Deus para a nossa vida não é conforme o plano do homem. Deus, ele sempre muda a história da nossa trajetória. Deus, ele sempre muda a história do nosso caminhar. Muitas das vezes alguém traça um plano para a nossa vida, alguém quer limitar aquilo que Deus tem na nossa vida, mas operando Deus que impedirá, porque todo domínio está na mão de Deus. Quem sabe você olha na sua trajetória, você ainda é jovem, nós vimos aqui que tem muitos jovens no Senhor, na média de idade dos 12 aos 17 anos, e na sua pouca caminhada, às vezes as pessoas querem limitar algo sobre a tua vida, querem pôr uma barreira, e querem limitar você, chega até aqui, daqui à frente você não vai, mas Deus, ele tem o domínio e tem o controle na tua vida. Eu quero te dizer que o que Deus vai fazer, não vai existir ninguém para impedir o que Deus determinou para você. Eu não sei onde você congrega, qual é o teu nome e de qual é a tua descendência, mas eu quero te dizer, o que Deus determinou, não vai ter ninguém que vai se tornar como barreira sobre o teu caminho, porque Deus esta noite está arrancando todas as muralhas, todo impedimento, e quando interpretou de uma coisa, os limites que colocaram sobre a tua vida, vai cair por terra, porque Deus vai enxergar as coisas da tua vida. Esta noite para a glória do nome de Deus. Glória a Deus. E aspirar com uma ordem, disse a Daniel, disse aos homens, os homens que ali estavam: olha, vocês irão comer o manjar do rei, vocês irão beber o vinho do rei, para que quando vocês estiverem um perfil exato, o rei vai mandar chamá-los, e vocês estarão lá no palácio do rei para servi-lo. Mas Daniel tinha algo que muitas pessoas queriam até mesmo ter, mas não podiam alcançar. Daniel tinha o Espírito de Deus sobre a sua vida. E Daniel, naquele momento, se propôs: olha, não queremos comer o manjar do rei, não queremos tomar o vinho do rei, mas queremos ser alimentados no espaço de 10 dias, com legumes e beber água. Mas ao esperar naquele momento, disse: olha, mas se eu não der a vocês aquilo que o rei lhe oferece, como ficará a situação? Daniel disse: não, nós vamos comer legumes e vamos beber água, e daqui a 10 dias você vai voltar e vai ver se nós estamos no perfil que o rei está precisando. E assim, aleluia, foi feito: trouxeram legumes e trouxeram água, porque quem tem intimidade com Deus não se contamina com o manjar do rei, não bebe o vinho da mesa do rei, porque quem tem intimidade com Deus sabe que Deus é aquele que dá a comida exata no momento certo, aquele traz sobre a sua vida aquilo que você precisa. Louvado seja o nome do Senhor. E foi Daniel e os seus moços ali comendo ali o legumes e bebendo água, e passando o espaço de 10 dias, a esperar volta, e viu que o seu semblante era bonito, viu que eles estavam mais
quando Deus ele determina, está determinado. As pessoas acham que a nossa vida ela vai até onde elas enxergam. Mas Deus ele vai além daquilo que as pessoas podem enxergar e podem contemplar. Deus vai um pouco mais à frente. As pessoas olham para nós e acham que ele vai até ali da minha frente. Ele não vai conseguir mais. Da minha frente ela não vai conseguir. É só fogo de palha, vai parar por ali. Logo isso vai acabar, logo isso vai cessar. Daqui a pouco ele volta. Mas eu quero te dizer, quem te chamou foi Deus. Quem te levantou foi Deus. Quem te resgatou do nação de pecado foi Deus. Quem te dá ordem é Deus. E é Deus que abre a tua boca nessa noite. É Deus que coloca fogo sobre você. É Deus que te alimenta nessa noite. Ah, meu irmão, se tu puder contemplar o que eu estou contemplando aqui nessa noite, a imensa glória de Deus sendo derramada, a imensa glória de Deus abrangindo aos jovens que aqui estão. Ah, muitas pessoas acham, mas porque ele é jovem, porque ela é jovem, porque o moço é uma moça, ele não tem entendimento, ela não tem entendimento. Deus é assim, mas Deus está confundindo muita gente por aí, porque aqueles que percorreram algum caminho já estão ficando cansados.